sociais, no final de semana, gente, que coisa louca. É aquela? Tá todo mundo dos dois doido. apresentadores? Exato, dos três apresentadores, né? 2 da Band e um da Record. Da Record. Deixa pra você, Sônia Abrão. Xuxa versus Datena, aliás, Xuxa versus Joel, e depois o pai entra na história da Datena e aí o barraco pega fogo, gente, porque foi uma loucura, né? Vocês estão vendo aí essa manchete da Veja. Xuxa espinafra filho de Datena por comentário controverso. Apresentador do Brasil Urgente defendeu punição física contra uma criança de 10 anos que tinha saído dirigindo um carro, né? A coisa era complicada. Aí vem o Datena e, meu Deus do céu, ele bota fogo no circo. E aí vem o Joel e dá também uma cutucada na Xuxa, só que ele é mais maneiro que o pai. Ele foi mais irônico, ele foi pelo lado da ironia, não pelo lado do xingamento, como fez o Datena, né? A história toda começou por conta de que a Xuxa, achei a Xuxa extremamente antipática, pedante, não é? No posicionamento dela. Por causa dessa mensagem que você vai ver aí, olha. Mudando de canal, vi essa pessoa, olha só, se ela não sabe que ali é o Joel Datena, se ela leu simplesmente o sobrenome, já deu para entender tudo. Ouvindo e fora que ele ouvindo a voz. Ali, Sônia Abrão, no programa do lado tem a roupa, né? O arroba dele ali. Então não vem com esse desrespeito. Olha aqui, mudando de canal, vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro e saiu gravando isso. Até aí, ok, indignação do apresentador. Mas dizer que se fosse filho dele, ele ia bater e que seria melhor ele bater que a polícia, aí não, né? Dizer que a lei, menino Bernardo, não vale para ele, então, meu senhor, a lei serve para todos. Violência gera violência e falta de informação, no seu caso, é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformado? Uma criança não deve ser corrigida com porrada. É fato, é lei, disse a Xuxa. Onde é que ela é antipática, pedante, desrespeitosa? Ela está falando de apresentador para apresentadora. Ela é uma apresentadora, mas ele é um apresentador também. O pai dele é um apresentador também. Então, você não pode se dirigir a ele como essa pessoa. Quando ele é conhecido, quando o nome dele está na tela e quando ela sabe muito bem quem ele é. Então, é muito desrespeito. Ou não é de colega para colega. Você questionar um colega, questionar uma opinião, até aí ok, sabe? Mas com o devido crédito, porque aí me irrita essa coisa da Xuxa, da indireta sempre, de não abrir o jogo, de não olhar no olho, de não falar na cara, né? Isso é muito feio. Então, estava passando, sabe? Estava mudando de canal quando eu vi essa pessoa, que é outra coisa extremamente preconceituosa. E eu fiquei pensando, será que ela não se acha apresentadora? Será que ela não se acha tão apresentadora quanto ele é apresentador, quanto eu sou, o Thiago é, o Vlad é? Será que ela ainda acha que ela é rainha? Então aí você vai olhar de cima, assim, para o seu colega, estava passando, vi aquela pessoa, sabe? Para depois chamar de desinformado. Quando ele é um senhor profissional da área policial, ele é jornalista, ele sabe o que ele faz, ele está preparado para isso. Eu concordo com a posição da Xuxa. Não gosto dessa história de palmada, né? Mas ele não estava falando em porrada. E esse assunto é polêmico. Tem aqueles que preferem o esquema tradicional, infelizmente, na minha opinião, na opinião dela, do que o diálogo, né? Ou simplesmente um castiguinho, uma coisa assim. E esse debate vai existir sempre, eu lamento, eu não concordo com a opinião do Joel, eu concordo com a opinião da Xuxa, mas eu não concordo com o tratamento que a Xuxa deu ao Joel de jeito nenhum. É feio, é desrespeitoso, é uma coisa arrogante, você está olhando para o outro de cima e não existe motivo para esse tipo de coisa. Ponto. Tá? O Joel deu a opinião dele e deu a opinião dele de uma maneira direta, objetiva. A gente pode não concordar, mas ele não faltou com respeito com ninguém. E não é desinformação. Ele é muito bem informado, só que ele vê a questão por esse lado. A gente pode lamentar, agora a gente não pode fazer da maneira como ela fez. A resposta dele eu vou deixar mais para o final, porque antes da resposta dele, o pai, e que pai...
né? Tomou as dores e desceu a porrada, já que ela usou a palavra. Realmente. Aí eu vou falar para vocês o que eu achei dessa resposta. Colocou fogo no circo. Colocou fogo no circo. Essa resposta do Datena tem segundos, mas foi o suficiente para incendiar as redes sociais. E para virar debate hoje, em cada canto que eu passei, tinha gente comentando esse tipo de coisa. Vamos conferir. Olha, para dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas mesmo, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil. E aí? Né? Tem endereço? Olha certo? aqui, claro. E o pessoal começou, mas ele não deu nome, ele não falou quem é, ele não citou. Gente, não vamos bater sorvete na testa. Não vai achar que todo mundo não tem cérebro, não tem um mínimo de raciocínio para ligar uma coisa à outra. Ele falou o que ele quis dizer, sabendo que todo mundo ia entender o endereço, sim. Como ela não falou o nome do filho dele, ele não falou o nome da pessoa. Deveria ter falado já aqui, né? Acho que seria melhor do que a expressão que ele usou. Enfim, concordo com o Datena em sair em defesa do filho. Se mexe com o filho da gente, você vai sair em defesa. Se fosse o Datena mexendo com a filha dela, duvido que ela deixaria barato. Também ia para as redes sociais, também ia marcar posição. Agora, a Datena, vai, por mais que a gente te ame, falar assim de uma mulher e dessa maneira, isso não é resposta, isso é esculhambação, não pode. Isso é falta de respeito. Eu acho que dava para responder, dava para tomar as dores do seu filho, sim, dava para dar tapa de luva de pelica na cara da Xuxa, mas esse tipo de coisa é muito esculhambado. Esse tipo de coisa é baixar muito o nível, pelo amor de Deus. Aí não dá para aceitar. Aceito a indignação, aceito ir para as redes sociais e aceito dar uma resposta. Não esse tipo de resposta. Tanto que eu acho que o Joel se saiu melhor do que o pai, dando essa resposta aí que vocês vão ver agora. Ele disse o seguinte: a Xuxa Meneghel oficial. Aí ele já botou o nome, né? Ela não disse o nome dele, mas ele disse o nome dela. Foi educado a começar por aí. Se manifestou em sua rede social criticando um comentário que fiz. Eu disse e repito que não concordo em não poder corrigir nossos filhos com palmadas. Para quem me conhece sabe que não vivo no mundo da lua, esse tipo de correção não tem nada a ver com atos violentos, porque ela fala em violência, né? Na minha opinião, pode impedir muitos deslizes no futuro. Vivemos em um mundo moderno onde os valores se perderam e o antigo me faz acreditar no certo. Xuxa, meu nome é Joel Datena, sou pai de 4 filhos. Muito prazer e obrigada pela audiência. É 10, Joel, é 10. Palmas para você. Boa, Joel. Boa. Isso é resposta. Então, o que eu vou fazer depois da opinião dos meus colegas? Vamos lá. A gente fala, tudo que começa errado, termina errado. Nesse caso, não terminou. Acho que o Joel chegou lá e consertou. Ele salvou a situação, salvou, porque a Xuxa errou. Não conhece? Tá bom, vamos dar um desconto pra você então, Xuxa. Liga pra sua assessora. Não sabe ler? É aquele rapaz que apresenta, parece o Datena, tem a voz do Datena, né? Tá escrito Datena. Faz um programa policial como o Datena, tá escrito Datena no sobrenome. Quem será Mas ele, não é assessor? o Datena. Você pode me ajudar? Aí ela ajuda, você vai lá, escreve e manda o seu recado. Aí depois, ela errou. Aí depois vem o Datena, que também não deu nome aos bois, também errou, ou seja, ficou elas por elas. Mas chamar de imbecil, eu acho que faltou um pouquinho de educação. O de imbecil já ia ser estranho. Mas o garota de programa infantil, com pausa, aí você vai na honra da pessoa, né? Porque aí com pausa cria outro sentido. É feio, Datena. Você também tem filha, sabe? Não é esse o tratamento que se dá a uma mulher. Não a ninguém, na verdade, por mais errado que a pessoa esteja. Tem que conversar com o Joel. Você educou ele tão bem. Né? Olha que cavalheiro, olha que homem fino para dar uma resposta para quem não foi fina com ele. Ele fez a coisa nos trinques. Então, para mim, dá sua opinião primeiro. Alguém pode avisar a Xuxa? Alguém pode, assim,
algum dos amigos, assessores, mas não pode ser puxa-saco. Que ela não vive nesse mundo onde ela desce de nave, onde tem uma tartaruga que fala, que a dengue é bonitinha, entendeu? E que você é rainha dos baixinhos, não da televisão. Rainha dos baixinhos. Então, assim, alguém pode, de fato, olhar sinceramente para ela e falar a verdade? Porque, assim, essa história que criaram para ela é de verdade uma fantasia. Não estou questionando o talento da Xuxa, porque é uma boa comunicadora, uma excelente comunicadora. E se não fosse boa, não estava tanto tempo no ar. O que eu estou falando não é porque você está nessa ou naquela emissora que você tem que desmerecer os demais. Exatamente. Porque todos somos tão comunicadores quanto você, Xuxa. Com certeza. A única diferença, talvez, seja o 0 no final do mês. Tá tudo certo. Mas não significa que nós não tenhamos também o talento da comunicação e o poder de falar com as mesmas pessoas que você fala. Faltou então, respeito, apenas respeito. Esse mesmo respeito que você quer para as crianças, eu acho que nós todos, comunicadores de televisão, também exigimos o mesmo respeito de você. É verdade. Eu volto a dizer, concordo com a causa que ela defende, concordo com a lei do menino Bernardo, sou contra a palmada, mas a divergência de opinião tem que ser feita com respeito, né, gente? Com tranquilidade e com respeito. E não houve isso, ela menosprezou o colega. O Datena baixou o nível, o Joel salvou a situação. Essa é a verdade. Então, Xuxa na geladeira. Boa, Sônia Abrão. Datena na geladeira. Boa, Sônia Abrão. Pode deixar perto um do outro? Pode, aí quem sabe eles se entendam. Vou congelar. E tapete vermelho pro Joel Datena. Ele soube Sônia se comportar, Abrão. salvou a situação. Voltamos em 30 segundos.